Boa tarde. Gente, olha, hoje mais uma vez vocês vão estar aí obrigados, tá? A sentar e não levantar mais hora nenhuma. Você vai ver aqui no nosso programa o quadro Paisagismo e Jardinagem e vamos conversar sobre sonhos. Isso mesmo, aquela historinha que a gente fica sem entender direito por que acontece, se acontece, o que quer dizer. E tá aqui comigo hoje a Maria Alice, que é espírita, e o pastor o Estevão Fernandes, que é pastor. E a conversa, ó, tá imperdível. Não sai daí não, o intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Ó, acorda, tá? A gente vai falar de sonho, mas vamos acordar para falar sobre isso daí. Eu estou aqui com a Maria Alice, que é espírita, e o pastor, o Estevão Fernandes. Boa tarde. E aí, olha, é um prazer enorme ter vocês dois aqui. E pra gente falar desse assunto que acho que desde que o mundo é mundo, desde que existiu gente que acontece essa história dos sonhos e que tem sempre tantas opiniões e tantas coisas que as pessoas ficam além das crendices, né? Que a gente fica meio sem saber o que realmente é o sonho. Eu vou nem fazer a pergunta para um, eu quero que os dois me expliquem direitinho, dentro de cada visão, o que seria o sonho, o que é o sonho dentro de cada universo de vocês dois. Quem começa? Quem começa? Pau ímpar. Já que é feminíssima, Pau ímpar. Né? Passa a bola. Bom, boa tarde mais uma vez a todos. Os sonhos, né? A palavra bem sugestiva, né? São lembranças, né? Podem ser lembranças de experiências vividas no momento em que o corpinho material, essa belíssima máquina biológica, né? Esse feixe de energia que precisa recompor-se durante o sono, né? O espírito se emancipa temporariamente, né? Um desligamento temporário da matéria que ali está dormindo. E a lembrança, os sonhos são lembranças de vivências espirituais. Mas também pode ser apenas uma, vamos dizer assim, uma exteriorização das suas preocupações, dos seus medos, das suas inquietações momentâneas, daquele momento biológico atual. Que seria o que o corpo estaria passando por aquilo ali no momento material, né? Porque nós temos a experiência material e a experiência espiritual, né? Então, esse momento também pode... então, ele tem uma abrangência muito grande, essa interpretação da doutrina dos espíritos, porque o somatório interior das vivências de cada um, entendeu? A situação em que ele se encontra, o grau evolutivo em que ele se encontra, de instrução, tudo isso vai pontuar esse conceito de sonhos, certo? Porque tem também, acredito que o Estevão vai falar dos sonhos proféticos, né, que estão ali enriquecidos no Novo e Velho Testamento. Isso. Nós também temos sonhos proféticos, que diferencia do sonho comum, no entendimento do sonho é justamente a nossa indisciplina, a nossa deseducação espiritual, a nossa falta de equilíbrio, que quando voltamos para o corpo não fazemos a conexão e filtramos a vivência daquela situação. Então acho que isso fica para depois, né? Assim, só para ver se a gente entendeu isso direitinho, teria mais ou menos umas duas linhas assim de vivência espiritual e a que seria do espírito no corpo, é isso? Porque há uma definição muito delineada na doutrina espírita. Somos espírito e matéria, né? Então, o espírito é quem pensa, quem sente, é a individualidade, a centelha divina, né? Quem raciocina, e ele está em corpo, encarnado. Na hora que dormiu, na hora que o corpo físico, essa máquina biológica que precisa repor suas energias, adormece, o espírito se emancipa. Ele vai vivenciar essa vida, vamos dizer, essa vida espiritual, né? Em outras dimensões. Então, ele traz uma diversidade de sensações, de lembranças e de interpretações, conforme o olhar do grau evolutivo em que cada um se encontra. Eu não vou nem falar, tô só virando. Vou só virar. E aí, pastor Estevão, veja como bem, é que é? A questão de sonhos é como amor, né? Isso é um assunto inesgotável.
desde que o mundo é mundo, né, que é um assunto que é pujante, incomoda e também é altamente interessante. Parabéns pelo assunto. Veja bem, na perspectiva bíblico-teológica, a gente tem 3 dimensões do sonho. Primeira, que o sonho é um projetar noturno das inquietações diurnas mal resolvidas. Diz assim no livro de Provérbios: pelo muito trabalhar, vêm os sonhos. Isto é, se eu e você passamos, qualquer pessoa passa o dia estressado, tenso, a gente vai decodificando tarefa, não consegue, e a gente sempre vai dormir incompleto. Parte dessa incompletude aparece, não é, como que um vomitar da alma daquilo que não foi possível reter durante o dia. Então, é a projeção daquilo que não foi resolvido, que o estresse lhe sufocou. Uma segunda dimensão é que o sonho é sempre uma projeção dos desejos inconscientes ainda não realizados. Então a gente tem ideais, a gente tem desejos, né? Muitos deles passam anos armazenados e a alma fala pelos sonhos, não é? Eu vou imaginar você, Dani, né? Que você, sabe, vou imaginar uma situação bem hipotética, você vive um grande amor. Oh, não né? fale isso não, é a falta dele, Pois é. já é uma bagunça Então, na TV comigo. E esse grande amor... É um sonho mesmo, é um sonho. Eu nem sabia disso. De alguma forma esse grande amor tá ideal na sua mente. Né? Você projeta, você fantasia e você cria. E, naturalmente, ao dormir, né, essa fantasia, essas imagens elaboradas vão aparecendo em forma de sonhos. E uma terceira dimensão bíblica é a dimensão, digamos, espiritual do sonho. O sonho pode ser uma revelação de Deus, uma mensagem de Deus para a gente. Que são os sonhos proféticos que a Sonhos Maria proféticos. falou. Então a Bíblia é cheia deles, não é? Há sonhos famosos e há também quem interpreta os sonhos. Não é? Por exemplo, uma das figuras bíblicas mais famosas nisso é José do Egito, né? Que interpretou os sonhos de Faraó. E que eram sonhos proféticos. Né? Imagina o Faraó sonha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E que as vacas magras engoliam as vacas gordas. O cara ficou louco. Né? O que é isso? E chamou adivinhos, intérpretes, magos, ninguém dizia. E Deus deu a José a percepção disso, que a gente chama de interpretação espiritual do sonho. Disse: olha aí, Faraó, virão tempos difíceis em que você vai ver seca e abundância. E o tempo da seca vai consumir o que você guardou na abundância. Então, e aí muitos outros. Então, veja bem, há o sonho profético, espiritual, não é? Como uma fala de Deus para a alma humana. Há um sonho, fala humana daquilo que não pode mais reter. Há um sonho, fala, digamos, poética de desejos, de fantasias que a gente vai criando ao longo dos anos na nossa vida. A gente teve aqui 2 visões muito bacanas e assim, bem definidas de vocês dois, o que é o sonho para cada um. E eu vi nessas 2 formas uma singularidade e uma coisinha que liga mais ou menos as 2, que a gente vai para o intervalo, não sai daí que na volta a gente continua aqui com os 2, o pastor Estevão e a Maria Alice, para conversar sobre isso com você. Não sai daí não, até já. E aí vocês ficaram também pensando comigo, né? Tentando achar as coisas que ligam uma opinião à outra. Eu continuo com o pastor Estevão e a Maria Alice, que é espírita, a gente está falando sobre sonhos. E aí eu observei muito, todos 2 falaram da alma, falaram da mais ou menos o momento em que Deus fala com uma alma, um momento de como se fosse a expressão da alma, o sonho. Eu senti mais ou menos essa história nas 2 opiniões. Aí daí eu peço a vocês, sem ser uma coisa muito profética agora, pastor Estevão, algo mais assim, cotidiano, trazer a gente mais para um agora, mais para o que as pessoas estão passando. Se vocês têm alguns exemplos, algumas pessoas que passaram por sonhos que acharam que era premonição e que evitou com isso alguma coisa, algum de vocês 2 tem exemplos nesse sentido? Sim, Dani. Com certeza. Seria um exemplo, assim, bem... Uma pessoa sonha em cima de um rochedo e olhando para o mar e de repente um terremoto e o rochedo se esfacela, né?
e ela volta para o corpo com aquele sobressalto. Não conseguiu interpretar essa visão, essa simbologia, porque o sonho também vem como simbologia, né? Por conta da limitação da alma humana, o espírito humano, de uma maior maturidade, um aprofundamento das coisas divinas, da ordem cósmica, da ordem de Deus para toda a sua criação, né? Então, os amigos espirituais, que são os mensageiros de Deus, eles nos assistem desse momento de desprender temporária, emancipação temporária. Mas aí eu temporária. vou ser chata, não seria mais fácil e mais claro Sim. para os espíritos de luz que viessem, nesse caso que está se falando, viessem se comunicar e viessem ajudar, tem uma coisa mais clara para que as pessoas, para quem estivesse recebendo essa mensagem, fosse uma coisa mais tranquila para se assimilar o que estava querendo fazer, do que ter toda essa história, essa simbologia, para daí chegar naquilo ali? É o despreparo. Despreparo porque as escolas religiosas ainda não cumpriram o seu papel profundamente de que é educar a alma, educar o espírito eterno, entendeu? Então, se os espíritos, os mensageiros de Deus viessem diretamente, e acontece também, diretamente, através do sonho, vem a questão da intuição que você falou. Ele encontrou-se a nível de dimensão espiritual, né? Teve uma conversa, vislumbrou um provável perigo ou uma situação, né, turbulenta na vida daquela criatura, e aquela criatura, pelo preparo que ela tem, ela traz ao voltar para o corpo físico aquela lembrança, aquela introspecção, aquela preocupação, em forma de intuição, viaja ou não. Ô Dani, eu posso dar assim um exemplo? Por favor. Veja bem. Eu nem como disse, exemplo. né? Pessoa. O sonho são sinais de Deus também, né? Então veja bem, vou contar uma coisa comigo mesmo, bem clara assim. Tá. Eu estou aqui em João Pessoa há 25 anos. Quando eu comecei aqui em João Pessoa, nos anos 80, a igreja tinha 400 pessoas. Uma certa manhã, eu estava na porta da igreja ali, perto do liceu, e veio uma senhora velhinha. Disse, pastor Estevão, o senhor acredita em sonhos de Deus? Eu disse, claro. Ela disse, eu não sou da sua igreja, não lhe conheço, mas eu tive um sonho com o senhor ontem e vim lhe avisar. Eu sonhei o senhor falando com uma grande multidão. E era uma multidão incontável. E o senhor estava ali falando e havia uma luz sobre a sua cabeça. Eu guardei aquilo comigo. 5 anos depois, a igreja foi crescendo. Eu realizei o primeiro culto de Natal da igreja ao ar livre. E naquela época tinha 5.000 cadeiras. E haviam 5.000 pessoas, eu comecei com 400. E naquela noite comecei a chorar. E disseram assim, pastor, por que está chorando? Eu estou lembrando agora de um sonho que alguém teve comigo. E Deus tinha me dito que me viu falando numa grande multidão. Nunca mais, desde então, o nosso culto de Natal no Novo deixou de ter milhares de pessoas. Então veja que coisa concreta, né, que tudo bem claro, pastor, foi assim que eu lhe vi. Então... E caramba, 5 anos depois... Isso aconteceu. Que aconteceu. Aí, pronto, Maria, então a conclusão daquele sonho daquela senhora. Uma revelação de Deus para mim. Então, ela antes de despertar, ela escutou uma voz dizer, seja forte, seja forte. Então, quando ela voltou para o corpo, ela não conseguia fazer o entendimento. Anos depois, acontece um grande desastre financeiro e ela ficou totalmente desnorteada, mas ao se recolher em casa, desesperada, ela lembra, os amigos espirituais, né? Acionaram a lembrança daquele sonho, o rochedo se desmoronando, né? E aquela voz, seja forte. Então, ao lembrar dessa voz, seja forte, então ali ela renovou as forças para o embate e para o soerguimento na luta, né, do cotidiano para a recomposição das suas finanças. Eu, pessoalmente... Eu já ia perguntar em você, porque o pastor Estevão falou... Um dia, durante um sonho, né, que nós chamamos vivência espiritual, pela clareza, pela nitidez com que acontece, né, eu me defrontava com uma criatura que eu não conheço, e ela dizia assim, minha filha, em futuro próximo terás que tirar o útero. Eu volto para o corpo, sobressaltada, e disse, isso deve ser alguma perturbação, porque existem também as perturbações, né? As interferências negativas no sono, dependendo do estado da alma em que cada um se encontra. Então, 2 anos depois, né, eu estava num culto do Evangelho no Lar, na casa da nossa amiga Carmelita, e ao terminar a prece inicial, veio a lembrança forte daquele sonho, inclusive algo forte dentro da minha, aqui nessa área, né, do berço da criação. Eu acionei imediatamente, eu já tinha esquecido, 2 anos depois, né? No outro dia eu disse, eu vou fazer um exame amanhã cedo, eu dizia para mim mesma. E fui fazer o exame, fez a coleta do material, e à tarde fui buscar e constatou células neoplásmicas desenvolvendo no colo do útero. Mas era início, eu fiz a extirpação há 20 anos atrás. Né? Então, 2 anos antes, né, através de um sonho, eu fui
Ótimo. Aí Alertada. alertou. A gente falou agora de situações que aconteceram, mas muitas vezes a gente está falando que o sonho é o caminho que Deus encontra para daí chegar, mandar uma mensagem e conversar com a gente. Mas tem tantos outros sonhos que não... Ô, Batatinha, já todo mundo acabou? Não, acabou, um minutinho. Tantos outros sonhos que não acontecem, né, que a gente passou e que está de noite, gente que não lembra do sonho. Mesmo assim, vocês continuam acreditando que ali o sonho é o momento em que a alma está aprendendo, que está Mas nem recebendo... todos os sonhos são recados de Deus, né? Há sonhos perturbatórios, há sonhos que são inquietações do nosso inconsciente, há sonhos que são desejos, né, incontidos, e há sonhos que são recados de Deus. Então a gente teria que ter mais ou menos uma clareza do que estaria acontecendo e como achar isso, né? Como saber que aquele é o recado, que não é o recado? Quando Deus dá o sonho, se é dele, vai se cumprir. Não é? Deus não mente, Deus não falha. Não é? Segundo, é de que a própria vida humana, ela precisa de sonhar com desejo de ir para frente. É uma força chamada sonho. Por exemplo, que você tem que ter como uma pessoa que vive, sonha de ser feliz, né? Pelo que eu já vi, sonha de viver um grande amor, né? Se é um grande profissional, enfim, né? Mas um dia Deus vai querer dizer alguma coisa para você. E talvez Deus diga em sonho, Dani, é esse aqui que eu guardei para você. Então, Não, assim, ele já me disse sempre. então, Tenho duas filhas lindas, são meus amores maravilhosos. Então, olha como é maravilhoso, né? Verdade, é verdade. Então, agora, há perturbações que são angústia da gente, de coisas mal resolvidas. Mal resolvidas. Mas uma coisa é certa, Deus também fala através de sonhos. Avisa, ou para cumprir, ou para a gente ter cuidado para evitar. Né? Mas uma coisa, quando vem de Deus, se cumpre. Olha, filha, a Marisa aqui intervalo acabou no finalizar. instante. No instante acaba, tá vendo? Já acabou. Ó, vamos marcar um novo encontro nosso aqui já para continuar essa conversa boa, que nem deu Com tempo, certeza. né, Maria? Gente, olha, muito obrigada, viu, Maria? Eu que agradeço, Dani. Ô, gente, pastor Estevam também, obrigada. Tanta correria e conseguiu um minutinho pra gente conversar um pouquinho aqui. Muito obrigada mesmo, viu? Todos os dois. Prazer grande. Eu também agradeço. Gente, eu vou pro intervalo, mas não sai daí não, tá? É rapidinho, tem muita coisa bacana pra você ver aqui ainda hoje. Até já.